Já pensou em fazer o seu dinheiro render com cripto no piloto automático? 24 horas por dia? Parece papo de vendedor de curso, né? Bom demais para ser verdade. Mas dá uma olhada nisso aqui na minha tela. Esse é o resultado que o meu robô de DCA dentro da própria Binance gerou. Foram mais de 125 dólares de lucro nos últimos 55 dias. E a maquininha continua trabalhando para mim agora mesmo. E hoje eu vou te entregar o exato passo a passo, a configuração clique a clique que eu usei para ter esse resultado. Mas não só vou te dar o peixe, vou te ensinar a pescar, explicando o porquê de cada número para que você entenda a estratégia e não só um copiador. Bora começar! Então aqui na minha tela, estou na aba Bots de Trading, onde eu consigo acompanhar aqui todos os bots que eu fiz nos últimos dias. O bot que eu mais utilizo é esse aqui, que é o de DCA. Ele está em andamento, essa estratégia ela já está com 52 dias, se não me engano. E para nós ver mais detalhes do bot, eu venho aqui em View Bot. Agora que a gente tem uma perspectiva melhor aí de toda essa parte, aqui eu tenho meu investimento total, tá de 5.265 SDC, com um lucro de 124,79, ou seja, 2,37%. Esse aqui é o lucro flutuante, que é as operações que eu tenho aberto no momento, tá dando um pouquinho de lucro. E aqui é o lucro do DCA, que seria o total, né? Esse lucro total seria o que eu já lucrei, que seria esse DCA, mais o flutuante. Então, atualmente aí estou com praticamente esse lucro total aqui de 124,68 se eu inserasse agora esse bot. Certo, pessoal? Então, para vocês verem as configurações, eu venho aqui em detalhes do DCA à vista. Ele tem aqui a direção, que eu coloquei ele para ficar apenas comprando BTC. A porcentagem de desvio de valor eu coloquei aqui em 2%, ou seja, se o ativo do BTC ele cair 2%, então o bot vai estar efetuando uma nova compra, certo? Aqui eu tenho a porcentagem de lucro do trailing, que eu coloquei de 1,5%, 1%. O que seria isso? Quando eu comprei, por exemplo, o Bitcoin a 120 mil dólares. No momento que ele sobe 1,5%, ele ativa meu trailing, ou seja, ele já garante 1% de ganho nessa operação. Então, conforme ele vai subindo essa porcentagem para talvez estar tentando lucrar um pouco mais nessa ordem. Beleza, pessoal? A outra opção que eu configurei aqui também é o tamanho da ordem base, ou seja, é a ordem inicial, certo? Eu começo ela com uma ordem de 300 USDCs. Então, toda vez que ele fecha uma rodada de compra, né, que ele sai nesse lucro aí que eu acabei de falar, ele inicia uma nova de 300 e conforme o preço vai tendo esse desvio de 2%, ele vai fazendo as outras ordens. E aqui eu fiz uma configuração que é a seguinte, eu coloquei essas ordens de DCA com máximo de 4. Por quê? Porque eu coloquei um multiplicador de 2 vezes, ou seja, deixa eu mostrar um exemplo aqui para baixo que vai ficar mais fácil para vocês entenderem. Deixa eu ver aqui, essa ordem aqui. Aqui, ó, eu comprei ela, fiz a minha ordem base de 330 dólares, certo? O BTC estava 120 mil. Aí ele caiu para 118.400. Eu efetuei mais uma ordem de 661, né, de compra. Aí ele caiu para 116. Eu efetuei mais uma ordem de 1.323. Caiu para 113. Eu fiz a última ordem, né, as 4 ordens de DCA aqui. Então eu fiz uma compra de 2.647 dólares do BTC, esse valor aqui. E aí, quando ele chegou no 117.400, eu fiz toda a venda, né? Executei o total que eu tinha acumulado aqui nessas 4 ordens, mais a ordem base, que me deu um montante aí com esse lucro aqui de 68 dólares.
Certo, galera? Então aqui eu tenho todas as rodadas aqui, como eu fiz esse bot. Ele é bem simples, aqui eu mostrei a prática para vocês. E agora eu vou mostrar aqui como que eu faço para estar fazendo esse bot, né? Eu venho aqui em transacionar, aqui em cima na Binance eu tenho a opção de bots de trading. Depois aqui quando eu estou nessa aba, eu clico aqui em DCA à vista, que é diferente do futuros, ou seja, se eu ativo, aqui eu faço só com Bitcoin, mas pode ser com qualquer outro ativo. Se ele vier a cair, você não está como se fosse na aba futuros, você não tem esse perigo de ser liquidado. Aqui você está literalmente fazendo DCA do ativo e no mais tardar você pode estar guardando ele em carteira, beleza? Então aqui eu dou um seguinte. Então aqui é a estratégia que eu já tenho, certo? Ele mostra que, na verdade, aqui é uma outra estratégia que eu tenho no SDT, que eu tinha até um tempo atrás configurado, só que eu acabei inserando. Aqui embaixo ele mostra a ordem que eu tenho aqui no BTC USDC, certo? Mas eu quero mostrar para vocês como que a gente faz para configurar isso, tá? Vamos escolher um ativo qualquer aqui, deixa eu pegar o USDC, vamos pegar aqui o próprio Ethereum. Ethereum USDC, aqui. Notem que aqui eu já tenho configurado, ele já está por padrão algumas configurações, mas vamos lá. Desvio de preço, eu posso deixar 1%, ou seja, se o ativo cair 1%, ele vai estar efetuando essas ordens de DCA. Realização de lucro, aqui você também configura, né? Você quer lucrar quando tiver 10% de lucro, por exemplo, ele vai estar efetuando a venda. 2% de lucro, tudo isso você vai configurando conforme você vai fazendo sua análise aí, ou conforme você quer fazendo esse DCA, certo? Aqui em desvio de valor, você também pode colocar para esticar mais ainda as ordens. Notem que conforme eu vou alterando aqui esse desvio, ele vai mexendo aqui no gráfico também, ó. Se eu botar 3%, ele vai espaçando mais, ou seja, porque a ordem vai ficando 1, 2, 3, 4%, conforme você vai estipulando, ela vai abrindo mais aqui. Aqui, depois sem investimento, o mínimo é $7,5, tá? Por exemplo, eu vou começar uma ordem aqui de 10, que vai ser a ordem, seria a ordem base, a ordem inicial, tá? Depois, a ordem D, que seria a ordem que vai vir logo em seguida, depois que seria a nossa primeira ordem de DCA, certo? Então aqui eu posso colocar mais 10, posso colocar 100, 1000, isso tudo você configura conforme você tem em mente, né? Conforme eu mostrei na minha estratégia, eu comecei ela, deixa eu mostrar aqui para vocês, eu comecei ela com $300, e aí conforme via caindo aquele slippage de 2%, eu ia aumentando a mão, diríamos assim, conforme vocês podem observar aqui. Ele começa em 300, depois vai para 600, vai para 1.200 e assim sucessivamente até ele preencher todas as ordens que você faz essa configuração. Em seguida, só voltando aqui, você tem também essa opção aqui que é muito importante, que é em avançado, que é onde você consegue estar fazendo essa parte aí do multiplicador, certo? Então aqui onde tem multiplicador do tamanho da ordem, aqui você coloca. Então se você colocar 1.5, ele vai estar fazendo vezes 1.5, ou seja, se você iniciar com 100, a próxima ordem ele já vai fazer vezes 1.5 e assim sucessivamente. Eu coloquei, coloquei 2, então se eu começar com 100, a próxima ordem ele abre em 200, depois ele vai abrir em 400, depois em 800 e assim sucessivamente. Entenderam? Então essa aqui é a função do multiplicador do tamanho da ordem DCA. Certo, pessoal? Então depois que vocês fizerem toda essa parte, vocês vêm aqui em criar. Eu não vou criar porque eu não tenho saldo na conta, eu já estou com o meu bot aqui rodando, como eu mencionei. Beleza? Então, galera, para resumir tudo, a gente viu aí como que o robô de DCA da Binance, né, pode transformar a volatilidade aí num aliado, né? Você pode estar fazendo aí alguns valores bem expressivos aí. Se você fazer uma configuração mais apertada, talvez com um montante de uma ordem inicial mais alta,
Então você pode estar fazendo mais lucros, né? Eu a minha ordem base ficou em 300, então eu não fiz ela muito relativamente alta para estar evitando aí, caso viesse a cair, eu já saí perdendo muito. Então coloquei um valor razoável aí, $300, e assim ela foi trabalhando para mim no decorrer de todo esse período. E se esse tutorial aí te ajudou a clarear as ideias, a única coisa que eu peço em troca é que você se inscreva no canal e ative o sininho. Assim você não perde os próximos vídeos, onde eu vou continuar mostrando os resultados desse robô, testando coisas novas. Estou pensando em fazer também um robô de grid. E para o nosso próximo vídeo, vamos ver, talvez semana que vem eu vou estar fazendo isso. Então comenta abaixo aí qual outra criptomoeda você quer que eu coloque nesse teste. A gente pode estar fazendo com outros ativos, né, mais voláteis, mais arriscados, com um valor menor, né? E é isso aí, valeu por ficar até aqui e bora automatizar nossos lucros.